Olá, boa noite. Hoje a gente tem live. Hoje é dia de live. A Ana chegou já. Oi! Hoje é dia de live. É isso aí. Deixa eu posicionar aqui. Ai, que delícia. Opa. Eu fico tentando arrumar um jeito aqui, mas eu sempre esqueço o suporte lá no consultório. Ah, Aí hoje vai de assim mesmo. tá segurando, Sil? Tô Oh, segurando. E é sempre muito bom, né, fazer live. menina, é sempre muito bom. É incrível. A gente já Você tá vê. tendo uns retornos. É interessante porque já fizemos algumas. Eu queria compartilhar, na verdade, né, com as Vou pessoas. tentar me arrumar aqui, tá? Enquanto você Sim, fala. e aí eu vou falando. Aí no domingo, né, que a gente está acostumada, eu voltei de Mirassol. Aí eu vi que você não tinha colocado nada, falei, uai, a senhora não vai fazer live com ninguém? E eu não perguntei nada, né? Chegou na segunda-feira, quando nos falamos, aí achei tão engraçado, porque eu falei, ai, a Ana Paula vai ficar sofrendo para fazer lá. No final das contas, assim, eu ficou pensando, puxa vida, vou ficar me oferecendo lá com a Ana? Então, quer dizer, não fizemos uma live achando que uma ia estar incomodando a outra. Achei tão interessante isso e gostaria de compartilhar. Então, a gente deve perguntar, né? Às vezes a gente fica achando, né, se o que está incomodando, e a gente pode Subentendendo. perguntar, né? Verdade. Fica subentendendo, né? Eu acho que foi uma boa Menina, introdução para o nosso tema hoje, né? a gente às vezes fica subentendendo, isso é um risco. Isso é delicado, né? Olha, a gente pode começar com a nossa oração? Vamos, vamos sim. Bom, hoje, né, eu pensei, escolhi em fazermos o Pai Nosso, tá bom? Que é uma oração universal, né? Que praticamente todas as religiões, elas adotam, tá? Como fica melhor? Com a luz acesa Ah, ou com a luz apagada? deixa eu ver que agora eu não me concentrei, deixa eu ver. Ó, assim ou assim? Não, é do outro jeito. Do outro, tá. Isso, assim fica melhor, é. Podemos, então? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos ilumine, né, nessas palavras, nesse tema, né, seu, que é Sim. relacionamento. E que a gente consiga, né, Ana, ter uma linguagem no qual as pessoas possam realmente usufruir, né, e compreender. Verdade. Sim. Nos compreender, que a gente É, consiga acessar, né, a é. alma das pessoas. Esse é o meu Sim. desejo. O seu, esse também é o meu desejo. Que a gente possa acessar a alma das pessoas. Você sabe que foi me dando uma emoção, uns segundos antes, assim, foi bem interessante hoje, viu? Algo diferente, sabe? Porque é delicado falar de relacionamento, né, Sil? É delicado. É uma dor, é uma ferida aberta, né, na maioria das pessoas, né?
Isso! São poucas as pessoas que não têm essa ferida ativa, né? Verdade, Sil. Verdade, verdade. É uma ferida aberta. Bom, quando eu pensei em falar em imagens, né, eu quero falar sobre as imagens, a influência das imagens nas relações. Isso nas relações em geral, né? Tá. Eu pensei pela seguinte forma, eu vou refletindo sobre os atendimentos durante a semana, né? O que é que me chama a atenção. E essa semana, eu atendi algumas pessoas que estão em sofrimento. Nossa. Né? Porque é uma dor que perdura. Como a gente já falou em uma outra live sobre as emoções, que as emoções elas dão e passam. Que as emoções elas são viscerais, né? Sim. Você sente mesmo, o coração, aquilo que nós chamamos de emoção, ela tem que refletir no corpo. Sim. Porque o que nos torna pessoas, seres humanos vivos, é que a gente tem um corpo. Então, as emoções, a intuição, ela tem que passar pelo seu corpo. E a mente, ela mente. A mente mente. Então, assim, no momento que acontece a tragédia, a discussão, o rompimento, aquilo que você sente é uma dor que é inevitável, ela brota. A emoção, ela brota. Você sentiu aquela dor. Mas uma emoção a gente não consegue reter. A emoção, ela começa no auge e ela vai se esvaindo. Entende? Você está me vendo? Ficou escuro aqui para mim? Não, tá normal, mano. Tá normal? Tá. Ela vai se esvaindo. Tá. Para você manter o sofrimento, você precisa ficar o tempo todo acessando esse momento da dor. Certo. E é isso que nós chamamos de imagem. E vamos de supor, imagens internas. A gente fica pensando naquilo que aconteceu naquela hora que deu a dor? Digamos que discutiu, o casal discutiu. Isso. Para que você mantenha a dor no ápice, você não consegue. Tá. Né? A emoção, a dor, ela é inevitável. O sofrimento é uma escolha. Você tem que estar o tempo todo acessando aquele momento, aquela situação. Relembrando aquela situação. Menina, mas então a gente faz muito isso, Sil. Sim. Nossa! No automático. Sei, sim. A gente faz isso para coisas positivas. Sim. E faz isso para coisas negativas. Né? Quando a gente fala assim, ó, vamos trabalhar o objetivo que você tem. Quero comprar um carro novo. Então, a gente fala assim, vai lá, faz o test drive, experimenta. A gente está sendo estimulado a ter uma imagem positiva. Certo. Mas é uma imagem. E no negativo, a gente faz isso com muito mais facilidade. Sim. Quando uma coisa não se saiu bem, não ficou boa, gerou um sofrimento, uma dor, você fala? A gente fica toda hora lembrando, é isso? Isso. Acessando essa imagem interna. Tá. Vamos para a prática. Vamos. Lembre, assim, pega uma situação na qual
você ficou muito triste. Tá. Isso. Aí, à medida que você lembrou dessa situação, vem uma imagem. Sim. Não vem? Vem. É uma fotografia Isso. daquele momento. É mesmo, é uma fotografia. É isso É que isso nós mesmo. chamamos. É isso que nós chamamos aqui nessa live de imagem. Tá. Tá. Compreendeu? Sim. Quando você lembra dessa situação, junto com ela, vem as sensações, Sim. né? Que são É. sensações limitantes. E que vai te levar a um sofrimento. Eu não sei se eu estou sendo clara, eu estou aqui tentando traduzir. Né, o conhecimento para você que a gente nunca falou de imagem. Então, Você lembra? Pro você é pessoal meu saber, espelho. pro pessoal saber, gente, quando ela falou para mim, hoje vai ter lá, eu falei, vamos fazer. Então, eu quero falar sobre imagem. Aí imagem, em que sentido? Aí ela falou sobre no relacionamento. Aí eu falei, mas o que? São posturas? Até para mim demorou um pouco para eu entender. Então, se eu acredito que hoje muitas pessoas vão ver essa live quando ela entrar no canal. Porque às vezes tem gente que não entendeu, sabe assim? Entendi. Como eu não entendi no começo, né? Sendo que a gente já tem uma linguagem corporal, sabe, Sil? Já tem um conhecimento, né? Sobre, sei lá. Algumas coisas, né? Porque assim, é importante, né, as pessoas saberem que o psicólogo ele não vai falando para o paciente, olha, isso que você está fazendo, é isso, isso e isso. Não, né? Ele vai compondo para aquele paciente coisas que ele sabe do repertório que ele tem e ele vai costurando com o objetivo de ajudar a ampliar a visão do paciente. Né? Então, eu nunca usei esse termo com você. É verdade. Mas é algo que eu acho que é importante. Vamos ver se é mesmo. Porque quando você olha para as suas imagens internas, algumas são fáceis de acessar, mas muitas são inconscientes. Você só tem a consequência delas. Sim, opa, verdade. Entende? É verdade. E aí eu estava conversando com alguém essa semana que eu falei que eu nomeei de imagens, né? E aí a pessoa falou assim, é como um quadro. Existem quadros que nos remete a algumas emoções. Ou quadro, ou livros. Sim, são imagens. Sim. Músicas. Sim. Né? Nesse sentido. São situações, coisas, muitas vezes também inanimadas, mas que nós colocamos um significado. Menina, é bem interessante, viu? Porque realmente, tipo assim, você tá falando e eu tô lembrando de algumas imagens. Vamos supor, como se fossem fotos que, como eu imaginei sobre relacionamento, realmente quando a gente lembra da imagem, vem uma emoção sobre aquele momento. Mas ela vem e passa. Vamos supor, no meu caso, o que está acontecendo agora? Ela vem e passa, entende? E aí, vamos supor, se uma pessoa fica toda hora lembrando de uma determinada imagem, isso gera um sofrimento. Isso. Por exemplo, vamos supor que você... que falar da relação afetiva fica muito mais clara, né? Vamos supor que você tem um relacionamento e você ontem teve uma briga, quase um rompimento.
Aí hoje, durante o dia, para você ficar triste, você fica toda hora, o tempo todo, lembrando daquela situação, como se fosse uma foto. Porque se Sim, você não lembra, a emoção não vem. sim, igual o luto. O luto. Você fica lembrando daquele, vamos supor, sei lá, eu lembrei aqui do falecimento do meu pai. Vamos supor, por meses eu lembrava da cena voltando para casa da minha mãe depois do velório, porque a gente viajou para Pereira, foi horrível. E parece que é como se eu precisasse ficar entrando, acessando aquilo para ficar sofrendo, entende? Eu lembrava de quando eu voltei para casa, é muito ruim voltar para casa, né, depois do luto. E vira e mexe eu lembrava, sei lá, foi uma coisa que veio agora, né? Então, às vezes a gente fica insistindo. Ela se fixa, né? Porque ela tem a imagem, a gente cria a imagem que não importa, mas tem vários componentes para se criar uma imagem. Tá. E uma imagem, né, nesse sentido que eu estou dizendo, ela está atrelada a várias emoções Sim, e alguns comportamentos. sim, sim. Entende? Sim, sim. Emoções e alguns comportamentos. Sim, eu entendi. Eu não sei se as pessoas que estão acompanhando a gente, se elas estão entendendo. Vamos para a prática. Vamos. Então, eu vou convidar quem está aí, que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, que vai nos assistir. Então, eu vou sugerir um exercício. Tá. Nós vamos pegar, vocês vão pegar uma situação levemente desconfortável. De leve para moderado desconfortável. Vamos começar do menor, do pequeno. Uma situação que foi desconfortável. Eu estou aqui olhando você. Você está possivelmente lembrando essa situação. Sim. E quando você está lembrando desta forma, eu diria que essa situação tem um som. Agora você foi para uma imagem. Então, existem alguns sinais do corpo que a PNL, a Programação Neurolinguística, trabalha com mais clareza. Como eu sou formada em PNL, eu sou trainee em PNL, é algo que eu já assimilei. Tá. Certo? Então, Certo. isso me ajuda quando estou diante de você e peço para você buscar uma situação levemente desagradável para moderada desagradável. E quando você vai lembrando, você vai me dando sinais de que você está trazendo uma imagem juntamente com um som. Som pode ser uma voz? Tem som, porque quando só tem imagem, o olho faz um movimento. Quando tem som, o olho e o corpo faz outro movimento. Mas a gente não vai entrar nisso hoje. Sim. Numa próxima live a gente fala disso. Nossa. Mas você acessou uma imagem, uma situação levemente desagradável? Sim. Vamos brincar um pouco. Essa situação ela é levemente desagradável para você. Essa situação, quando você lembra, você está se vendo na situação ou você está vendo as pessoas que estavam à sua volta nessa situação? Nossa. Parece que eu estou vendo as pessoas ao redor. Isso. Essa situação que você lembrou, nós dizemos assim, você está associada. Tá. Certo? É como se essa situação estivesse acontecendo agora. Certo. Eu vou pedir para você fazer um movimento nessa mesma situação de se ver vendo as pessoas.
como se fosse uma foto mesmo, ou um filme. Você vê você no filme. Eu também me ver, não é isso? Isso. Como se eu tivesse saído. Isso. Eu também ver a cena. Isso. Tá bom. Tá, ok. Conseguiu? Sim. Quando você está se vendo na cena, você está dissociada dessa cena. Sim, dissociada, tá? Dissociada. Uhum. Quando você se dissocia dessa cena, esse mal-estar, ele diminui? Sim. Isso. Diminuiu, certo? Sim, diminuiu. Então, essa imagem está perdendo a força. Sim! Mas vamos brincar mais um pouquinho com ela. É isso. É isso. É exatamente isso. Vamos brincar mais um pouquinho, porque algumas pessoas podem ter dificuldade de se dissociar. Que tem gente que entrou agora, Sil. Aí, a gente vai fazer de novo o exercício, né? Mas vamos terminar esse. Vamos. Aí, nessa situação, tem cor. Tem cor? As cores são vivas ou são opacas? Vivas. São vivas. Uhum. Como se você estivesse brincando com a televisão, eu vou pedir para você diminuir a vivacidade da cor. Vai trazer ela para o opaco. Tá. Melhora ou piora? Melhora. Melhora. Sim. Porque o opaco parece que é passado. Para você, cada um tem um jeito. Tá bom. Então, para você melhorou? Sim. Mais ou menos. Então, volta para a cor original. Voltou? Assim dá melhor? Essa cena, essa situação tem movimento? Então, coloca movimento. Como se você estivesse gravando um vídeo mesmo. Melhora? Para mim, melhorou. É isso. E aí, se tivesse movimento, a gente podia brincar com câmera lenta. Ai, olha. Isso. Ai. Nossa, gente. Que interessante isso. Melhorou? Melhorou. E aí, o cérebro, quando você lembrar, automaticamente ele vai trazer essa nova imagem. Nossa! Nossa! Então, a grande sacada, o grande motivo de eu querer falar sobre imagens hoje é que nós estamos vivendo um momento que é de insegurança. Sim. Né? Mas a vida, ela é feita de movimentos. Pode abrir bem a boca. Nossa. Vamos esperar você se acalmar. Tá com muito sono? Não. Que legal. A gente chama isso de descarga emocional. Sim, sim. Ai, olha. Enquanto você está abrindo a boca, alguém fez uma pergunta grande que não deu para eu ler. Deu. Eu vou pegar aqui, Sil. Posso ler? Por favor. Boa noite, meninas. Posso fazer uma pergunta para vocês? Procuro ser bom com todos, inclusive nos empregos que passei, como técnico eletrônico de manutenção. Sempre ajudando a todos, só levei paulada. Primeiro pergunta se ele está aí ainda. DJ, você está aí, DJ? Se você estiver aí, a gente vai tentar te ajudar um pouco. Se você não tiver, não teve paciência de esperar e a gente deixa para depois. Eu acho que ele não está. Eu acho que ele não conseguiu esperar a resposta. Então, vamos falar mais um pouquinho de imagens. As imagens
cria. Então, nós falamos de uma imagem de relacionamento, de um relacionamento atual. Mas a gente traz imagens da infância, que a gente Nossa. nem sabe que existe. Que existe? A gente só lida com o resultado. Ah, que alguém contou para nós? Não. Por Como exemplo, assim? uma criança, ela está lá com o pai e com a mãe. E ela acorda, ou ela vê o pai e a mãe brigando. Tá. E ela entende, casamento Não é perigoso. Certo. Casamento é ruim, eu não quero me casar. Ter filhos dá trabalho, prefiro não tê-los. Certo. Filhos só serve para encher o saco. Né? No momento lá que a mãe está cansada, né? E aquela criança ouve isso, e diante do que ela ouve, ela pode criar uma imagem. Sim. E aí, quando ela vira adulto, isso vai reverberar nos relacionamentos e nos desejos. Porque a gente costuma lidar com as consequências das nossas imagens. Nossa. Nossa Então, Senhora. muitas vezes a gente não consegue ter sucesso em uma determinada área da vida. Eu estava conversando com uma paciente e ela disse o seguinte: a gente estava falando de imagens. E aí ela disse assim: olha, mas eu já realizei tudo na minha vida. Né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Hoje eu não tenho mais sonhos. Não tem mais por que eu viver. E aí essa fala dela me remeteu às imagens. Nossa. Se ela acreditou que a vida foi feita para criar filhos e ser uma boa esposa, quando os filhos estão crescidos, que a gente chama até de ninho vazio, né? Essas mulheres e homens podem acreditar que a vida não tem mais sentido. Sim. Diante da imagem que criou. Tati, as crenças limitantes, elas sempre têm, quase sempre têm, uma imagem por trás. Só que quando ela vira uma crença limitante, ela também é inconsciente, assim como a maioria das nossas imagens. Né? Então, as imagens seria o início das crenças, basicamente. Sim. É isso porque mesmo, a partir da minha imagem eu vou criar várias crenças. Isso. Sil, nossa, que bacana. Nossa, isso é profundo, menina. Nossa. Mas, quando você diz que é profundo, você consegue acompanhar o que eu estou dizendo? Assim, eu consigo. Sil, eu consigo e achei isso fantástico. Entende? Porque esse exercício que você fez da atualização de uma imagem, eu posso usar isso a meu favor com outras imagens, sabe? Que eu tiver dando um movimento. Eu achei incrível. Eu tô com uma mão só, a outra tá segurando o celular. Parabéns, de verdade. Nossa, eu achei muito interessante. Muito, muito. Eu não sei se as pessoas, eu vou reforçar aqui, quem está acompanhando a gente, se está conseguindo entender, né, o que a gente está falando até agora, sobre essas imagens que a gente vai, né, acumulando aí no nosso HD, né, na nossa mente, no nosso inconsciente. Muito interessante, muito mesmo. Muito. Ai, que bom. Mas vamos brincar um pouco mais com as imagens. As imagens que a gente tem conhecimento. Vamos, nesse momento, brincar com uma imagem
financeira. Tá. Então, assim, qual é a imagem que você tem do dinheiro? Ou você pega uma situação na qual mostra para você, porque assim, né? A gente fala assim, puxa vida, eu só recebo para pagar dívidas. É uma imagem. Certo. Meu dinheiro nunca dura até o final do mês. Certo. Tem uma imagem por trás. Quando a gente fala nunca, sempre, toda vez, né? São dicas de que tem uma imagem. A gente, às vezes, não tem acesso a essa imagem. Às vezes é necessário um trabalho. Um trabalho de conhecimento, né? Uns exercícios, para trazer à tona essas imagens. Nossa, tá. Mas uma imagem financeira nesse momento. Nesse momento de pandemia, agora deu, tudo está aumentando, eu vou ficar endividada. Gente, eu tô descarregando, tá? Desculpa que eu tô abrindo a boca sem parar. Eu tô descarregando. Lava a mão que o dinheiro... O sujo? A mãe falando? A mãe falando, lava a mão que o dinheiro é sujo. E isso pode criar uma imagem. Nossa. Se o dinheiro é sujo, a gente pode entender, enquanto criança, que é melhor não tê-lo. É isso mesmo, Paty. Nossa. Essas frases que a gente traz da infância ajuda a gente a criar imagem. E aí, a gente vai criar uma imagem e vai sofrer as consequências dessa imagem. Então, para a gente fazer um exercício, pega uma situação que pode ser de dinheiro, que pode ser de relacionamento, um momento em que você se sentiu muito mal e passou dias passando mal com aquela história. Nós vamos fazer o primeiro exercício novamente. Tá. Então, uma situação moderada, de leve a moderada, para a gente trabalhar com a imagem da situação. Pode ser uma discussão, pode ser uma bronca que você levou no trabalho, pode ser uma reprimenda que você levou no trabalho, ou do namorado, ou, enfim, uma situação. Tá. E aí, nessa situação, eu quero saber se você trouxe essa situação. Quando você lembra da situação, geralmente tem uma imagem. É disso que eu estou falando hoje, dessa imagem. O dinheiro não compra felicidade. Isso seria uma frase de bloqueio. Se você tem dificuldades com o dinheiro, pode ser. Né? Se você levou para uma questão limitante, pode ser que seja que você tenha criado uma imagem. Então, é melhor não ter dinheiro e ser feliz. Eu ouvi isso muito do meu pai. Vixe, é uma coisa muito comum de ouvir, né, Sil? Muito comum. Tem uma brincadeira no TikTok que fala, Sil, nossa, sabe, é um joguinho, uma escolha. Ser rico e infeliz ou ser pobre e feliz? Isso. Nossa. E aí a gente cria uma imagem. Cria. Onde tem dinheiro, não tem felicidade. E aí a gente criou uma imagem e não tem acesso a essa imagem. Mas quando a gente tem dinheiro, a felicidade não entra. Daí você tem uma situação real. É isso que eu quero, que vocês achem uma situação real. Sim. Tá? Um momento... Ana, você pode controlar a hora? Controlo. Que horas são? 9h35, Sil. Já tudo isso? Então, vocês peguem uma situação. Você pode trabalhar a mesma situação, Ana, ou uma situação diferente. Tá. Uma situação que
te causa uma tristeza, ou uma raiva, ou Tá, uma mágoa, um mal-estar, ok. tá? E eu preciso, para esse trabalho, eu preciso que tenha uma situação, porque daí Certo. vai ter uma imagem, Sim. Uhum. certo? Certo. Bom, aí eu vou perguntar para você e você vai se enquadrando, porque cada pessoa funciona de um jeito diferente. Eu quero saber se nessa imagem você está vendo as pessoas ou você está se vendo vendo as pessoas. Me vendo. Ótimo. Então, nessa imagem você está dissociada. E a pessoa que estiver vendo as pessoas, ela pode, né? Porque isso já aconteceu, já passou. Então, ela pode dar um passo atrás e se ver vendo as pessoas. Então, ela estava associada e o primeiro passo é se dissociar da situação. Porque, de verdade, a situação já passou, você deu conta, você sobreviveu. E isso é uma verdade. Certo? Uhum. Então, se a pessoa ainda tiver um pouco de dificuldade de se dissociar, ela pode imaginar que aquilo é uma fotografia que ela está vendo. Bom, e aí perceba como que você está se sentindo. A gente vai fazer uma outra dissociação, que é você vendo, você. Entendeu? Não. Ó, você falou que você estava vendo você na situação. Sim. Eu quero que você crie uma outra de você. Ah. Você vendo a Ah, situação. tá. Eu me vendo, eu mesma espionando eu mesma. Ah, sei. Sei. Mudou? Muda. É isso. O cérebro, Nossa. o cérebro, ele é fantástico. O Sil é fantástico. O cérebro é fantástico, te juro. Não, gente. Meu, você tá Freud hoje. Nossa, quase que eu falo. Bom, Menina, é fantástico isso. isso quer dizer que já resolveu. Bom, mas deixa eu ajudar as outras pessoas. Sim. Bom, eu quero saber se nessa situação, nessa imagem, se ela é colorida ou se ela é branca e preta. Se ela for colorida, eu vou pedir para você brincar um pouco com as cores. Aumenta o tom de cor e diminui até chegar no branco e preto. E veja qual é melhor para você. Se é quando aumenta a cor ou se é quando diminui a cor. Se é uma imagem na qual você está parada, coloca movimento. Movimento. Como se fosse uma gravação do celular, um filminho. Sabe aquela que você gosta de fazer, que é Bumerangue. bumerangue? E aí vê como que você está se sentindo. Se melhora ou se piora. Se tiver som, você pode tirar o som. Ou você pode colocar uma música engraçada no som. Ou ainda, você pode trocar a voz das pessoas. Imaginar elas com voz de bebê, de criança. Mudou? Sim? Não? Muda aqui na cena. Nossa, é muito interessante. É bem interessante. Eu adorei. Quando a gente fala de imagens, Nossa. né? Lembrando que a gente está com esse assunto de imagens porque as emoções não tem como você reter. E a emoção, ela é inerente ao ser humano,
mas ela passa. O sofrimento é uma escolha. Para que eu fique no sofrimento, eu preciso alimentar as minhas imagens. Uhum. Sim. Tem que ficar, né? Imagem, Isso. imagem, 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 imagem. Para sustentar um sofrimento, uma dor. Isso. Quer dizer, dor dá e passa, né? A dor daí passa. Dor dá e E- passa. Igual citando o exemplo do começo da live que eu falei do luto do meu pai, não é? Meu, Isso. morreu, sofri, chorei, não sei o quê, enterrou, voltei para casa, vi a cena de voltar para casa, eu retive aquilo e ficava lembrando toda hora para chorar, 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 gritar, falar, perguntar, questionar. Nossa, gente, Isso é o sofrimento. esse é o A dor, sofrimento. a dor ela é orgânica, né? A dor Sim, da sim, perda. A gente não está sim, falando da dor do luto que é real. isso, A que é gente está real. falando do sofrimento. É simples assim. Quando a pessoa está na dor, na emoção, e ela fala para você desse lugar da emoção, você se Hum, cala. Todo mundo se cala. Quando ela está no sofrimento, a gente fica até irritado. Consegue compreender? sim. Então, quando a dor é real, não importa qual seja a dor. Pode ser de raiva, pode ser... Desculpa, quando a emoção ela é real, não importa qual é a emoção. A pessoa se cala. Quem está ali se cala. Então, se, por exemplo, eu chego atrasada no trabalho, como já aconteceu. Eu chego atrasada no trabalho e eu chego na minha emoção. Nossa, eu estou muito irritada. E eu chego e digo, olha, me desculpa, eu cheguei atrasada, mas me dá 5 minutos que eu estou muito irritada. Ninguém vai te questionar. Agora, se você chega atrasada e conta, olha, ai, meu pneu furou, só acontece comigo. Pronto. Ninguém Vixe, tem saco para ouvir. Se for mentira e se for drama. Então, a dor, quando ela é real, a emoção, quando ela é real, não importa qual seja, ela cala todo mundo. entendi. Uau! Eu tô vendo que você está bem cansado. O assunto é novo, É, né? Sil, Então, tem 15 minutos. Eu não estou enxergando direito. Paty, é isso mesmo, o famoso mimimi, que a gente Hum, chama de máscara, na verdade. A gente falou de uma live de máscara e o mimimi, ele é irritante. ele Mas é a irritante. pessoa que está no mimimi, ela não sabe, Ela não sabe. né? É, Então a gente devagarinho vai falando, vai pontuando. é. Show de bola. A pessoa do mimimi, ela acaba fazendo o que ela mais teme, que é ficar sozinha. Por isso que tem uma frase que diz que tudo que nós mais tememos nos acontece. Gente, olha, a mensagem que eu queria dar hoje era essa. E eu estou aqui para responder qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem. E que eu puder, né? Eu achei que o assunto foi profundo. A Ana, quando fica calada, é porque o negócio... Ah, eu achei. Ô, Sil, faz mais um exercício. Será que dá? Tá aparecendo encerrar já, né? Já. Ah, Por quê? tem Falta 1 minuto? ainda tem, acho que 14. Eu posicionei hoje aqui de um jeito, meu relógio é um micro-ondas. Tem 46, 13 minutos. Na verdade, Campos, a pessoa do mimimi, se ela faz isso para se justificar, ela faz isso para comover, ela tenta É, comover, isso. Ter né? aliados. Isso. E ela, geralmente, ela não tem consciência, Uhum. né? A maioria não tem consciência. Tem gente que é manipulador, mas a gente está É, falando de pessoas normais, que elas não sabem que elas estão tentando comover, é. né?
Então, vamos lá para mais um exercício de imagem. Primeiro, para detectar uma imagem. Eu sugiro que vocês, quem está chegando agora e quiser fazer o exercício, que pegue uma situação na qual você se sentiu mal. Uma tristeza, uma pequena tristeza, uma pequena média tristeza. Ou algo que foi limitante para você. Uma vergonha que você passou, que quando você lembra, você se sente mal, dá até aquele friozinho na boca do estômago. E aí, se você lembrou dessa situação, para esse exercício é importante que você tenha uma situação específica, que você lembre de uma situação específica, para você saber como é que funciona. Aí, nessa situação, você, quando lembra, tem uma imagem. Porque se eu estou lembrando de uma situação, a Ana, ela está me mostrando que tem uma imagem, porque a posição que os olhos dela ela está vendo uma imagem. E aí a minha pergunta é, essa imagem, você está se vendo na situação ou você está vendo a situação acontecendo? Quando você se vê na situação, você está associada. Desculpa. Quando você está na situação, você está associada. Isso. E se você estiver associada, eu vou pedir para você se ver na situação. O cérebro, ele é fantástico, ele não sabe o que é mentira, o que é verdade. Mas quando você traz uma imagem, a mente traz uma imagem, o cérebro vai mandar e vai rebater aquele momento como se ele estivesse acontecendo agora. E ele vai liberar toxina no seu organismo, ele vai liberar adrenalina agora. E toda vez que você lembrar dessa imagem, ela vai vir acometida dessa série de enzimas fisiológicas. Né? A gente que separa a mente, o cérebro, o corpo, o espírito, mas nós somos uma coisa só. Tá acabando, Ana? Não, pode ir, manda ver. Mas nós somos uma coisa só. Então, você, quando você fica associada na imagem de algo que foi limitante, você está se intoxicando de verdade, fisiologicamente falando, com aquilo que aconteceu e que você sobreviveu. Fantástico. Muito legal. Entendeu? E aí, a gente vai brincar com essa imagem. Você trazendo essa imagem na mente, eu vou pedir para você se ver nessa situação. Então, você que estava associada vai se dissociar. E agora a gente vai brincar de uma forma diferente. Eu vou pedir para você ver você se vendo na situação. Nós vamos criar 4 de você. 4? Então, você estava na situação, você está se vendo na situação. O terceiro está vendo você na situação. E o quarto está vendo 3 de você se vendo na situação. Muda alguma coisa? Muda. Nossa. Lembrando, a situação ela já aconteceu. Sim. Né? A gente que reteve esse acontecimento e toda vez que nós olhamos para essa imagem, consciente ou inconscientemente, a gente tem uma descarga de enzimas no corpo. Sim. Olha lá, esse exercício apaga imagem? Muitas vezes sim. Muitas vezes joga lá para o inconsciente a imagem já reformulada. Isso que é o melhor. Que tudo, hein? A gente chama de ressignificação. Nossa. Você ressignificou
um evento que te trazia sofrimento. Ai, eu achei isso fantástico. Ai, eu vou copiar, tá? Por favor. Nossa, gente, é maravilhoso. Obrigada, viu, Daibert? Tá elogiando a gente aqui, Sil. Ô, Sil, tem 8 minutos. Ai, tem um monte de tempo. Tem um monte de tempo. Então, Nossa. eu vou só fazer uma reprogramação mental, pode ser, Paty? É uma das técnicas da reprogramação mental. Eu tomo um pouco de cuidado de nomear o que a gente está fazendo, porque tem muita coisa no mercado que parece, mas não é. E aí, às vezes, eu nomeio e não é bem isso. A gente está aí trabalhando para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor, mesmo sem fazer terapia. Sim. E aí você pode ensinar isso para o seu filho, você pode ensinar isso para os seus pais. Não sei se é somente comigo que acontece, mas para mim é uma viagem sem sair do corpo. A mente, ela viaja o tempo todo, né? Nós estamos usufruindo da capacidade que a mente já tem. Verdade. Nós pegamos uma capacidade, uma habilidade da mente e estamos usando a nosso favor. Nossa, amei, eu amei isso daí. Né? Então, isso a gente está falando de imagens. Sim. Mas existem dores reais. Sim. Um luto, ele demora 1 ano para dar uma estabilizada. Sim, mas a gente está falando da imagem que te faz sofrer. Isso. Porque o sofrimento é uma escolha. Isso. Tipo assim, o sofrimento parece que não te deixa reagir. Isso. Tipo assim, você fica numa guerra. Você não pode sair daquele lugar, né? É como se não pudesse mais sorrir. Já que agora eu tô no luto, eu não posso mais ver alegria em nada. Isso. Como se só fosse aquilo que me dominasse. Ou que eu só tivesse o direito de sentir aquela dor, aquela tristeza. É muito interessante. Isso é a máscara que irrita, que a Paty falou. Esse é o famoso mimimi. Mimimi. Todo mundo sabe que você está aí de luto. Mas o tempo todo dia, não há luto que resista, não há emoção que resista. Porque daí já é um sofrimento. Né? Então, assim, você está bem durante o dia, nos primeiros 7 dias. E aí você lembra que o seu pai comia aquilo, que, né? Pegou alguma coisa que te remeteu ao seu pai, aí vem uma dor, mas a dor dá e passa. Agora, você ficar o dia inteiro naquela dor, não é emoção, é sofrimento. É como se eu pegar uma... Tá lá uma ferida e eu ficar cutucando ela, é isso? Eu ficar... Não deixa ela curar. Cicatrizar, entendi. Gente, obrigada, né? Que a última live a gente foi cortada. A ideia das lives do Corpo e Psique, junto com a Ana ou com outro convidado, mas a maior convidada é a Ana, a ideia do Corpo e Psique é a gente trazer para vocês assim, uma degustação de que a vida pode ser melhor. Seja lá qual vida que você tem, mas ela pode melhorar. Sim. Não é? A gente tem medo. Eu ouço muito um ditado assim, ai, se melhorar, estraga. Não, se melhorar, melhora. Não, melhora. Eu repito para mim. Se melhorar, melhora. Oxa. Melhora. Né? E eu quero dizer que qualquer coisa é só chamar a Ana ou me chamar, a gente está aqui disponível. Tudo bem? Amém. Amém, eu amei hoje. Então tá bom. Eu acho que os assuntos estão ficando um pouco mais profundos, né? Eles estão, Sil, eles estão. Nossa. A ideia, o ideal seria que todo mundo tivesse acesso, né? De como se melhorar, de como ter uma vida mais saudável, né? Mas eu tenho fé que as pessoas, elas se ligam
com essa energia, né? Sim. Quando elas pedem, né, elas vão encontrar. Amém. Amém. Esse é um dos caminhos, né, Ana? Tem vários. Exatamente. Existem vários. Esse é um. É o que a gente conhece, né? É. Que é se autoconhecer e olhar para a vida, né? Sim. Nossa. Amém. Muito obrigada, viu? Muito Foi obrigada, maravilhoso. Ana. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. Nossa, foi Meninas, maravilhoso. um beijo para todos vocês. Que vocês possam dormir embalados no amor. Amém. Ai, que Tem delícia. muito amor esse mundo, não tem? Muito amor. Nossa, tem muito amor. Muito amor. Muito É o amor. melhor, é a verdade, Patrícia. Essa fase, ela está nos convidando, né? Eu diria que ela está nos obrigando. Ela está nos obrigando, Gente, um beijo. Hoje a gente não vai terminar na gargalhada, porque as pessoas estão aí mexendo com as próprias Com imagens. as próprias imagens, sim. Adorei. Adorou? Adorei. Obrigada. Tchau. Tchau, Beijo. gente. Tchau. Até domingo. Até. Até.